Boa tarde a todos. O Instituto dos Magistrados do Brasil se sente muito honrado nessa tarde de receber a doutora Lucinéia Possar, que tem um currículo muito extenso, mas eu só vou mencionar duas situações importantíssimas para o nosso evento de hoje. Tá? A primeira situação é que trata-se da diretora jurídica do Banco do Brasil. E a segunda situação é que ela é professora universitária de Direito Empresarial na cidade de Brasília, não é? No UniCeub. Então, trata-se de uma pessoa muito qualificada e com extrema experiência. Muito bem. Eu conheci a doutora Lucinéia num congresso do IBDFAN na cidade do Amapá, não é? Perdão, na cidade de Macapá, no estado do Amapá. Perdão aí pelo equívoco. E a palestra dela lá foi muito interessante, de maneira que, na mesma ocasião, eu toquei no assunto dela brindar a gente através de um evento online, não é? Com o mesmo tema, porque realmente despertou muito interesse. Esse tema de cooperação, vamos dizer assim, é o tema do momento. Então, é muito importante que a gente tenha uma noção de como se efetiva uma ordem judicial a partir do instante que ela sai do Poder Judiciário. Não é? A situação de mandados de pagamento, de dia a dia de uma instituição financeira, e a gente não tem muito conhecimento prático disso. Até porque a questão do, vamos chamar de direito bancário, tá? É uma questão muito dinâmica, toda hora muda. Não é? Nós temos também o Banco Central. Então, além de uma legislação ordinária federal, nós temos alguns atos muito específicos. Então, está na hora da gente ouvir quem entende, não é? Então, eu vou passar a palavra para a doutora Lucinéia, porque ela vai nos ensinar muito nessa tardinha de quinta-feira. Boa tarde, desembargador Jean, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, aqui no Instituto dos Magistrados do Brasil, a quem eu também estendo aí meus agradecimentos. Também cumprimento aqui aos colaboradores aqui do Instituto para esse evento estar acontecendo e cumprimento a todos aqui que estão participando online, né, desse evento. O desembargador, ele já mais ou menos falou, né, como é que eu vim para cá, para esse evento de vocês aqui, e quando ele me convidou para participar desse congresso, eu até perguntei a ele, né, como eu, a diretora jurídica do Banco do Brasil, a gente poderia contribuir com este evento do Instituto. Então, foi aí que ele me sugeriu falar do que eu já havia falado lá, como ele já disse, foi o primeiro congresso do IBDFAN lá no Amapá, na cidade de Macapá. Isso aconteceu em novembro de 2022 e o tema lá era Justiça, Família e Sucessões. E aí eu tive o privilégio de conhecer o querido desembargador Jean, e lá eu estou arrastando, então, esse mesmo tema para cá, que é a cooperação institucional no direito de família, instituições financeiras, que é o meu métier. E aí descrevendo sobre protocolos, alvarás, né, a cooperação como um todo aí para viabilizar os recebimentos dessas quantias, né, respectivas. Então, com esse tema, e eu vou aqui já compartilhar a minha apresentação, é com esse tema que eu pretendo, acho que estão vendo aqui, gente, é com esse tema que eu pretendo contribuir, então, com este desembargador, com este importante evento do Instituto dos Magistrados aqui do Brasil, tá? Aqui eu queria, inicialmente, só para, deixa eu só até me programar aqui no meu horário, eu queria, inicialmente, situar
a questão do Banco do Brasil, né? E eu coloco aqui um organograma, mas o Banco do Brasil, esse ano, ele completa 215 anos, e 215 anos ele tem. Gente, eu não vou colocar a tela cheia aqui, não, para até eu poder ver vocês aqui, ver o desembargador, senão some todo mundo, eu fico sozinha. Se tiver ruim, vocês me dizem, eu coloco a tela cheia. Então, o Banco do Brasil, ele é a primeira instituição do Brasil, né? O próprio nome já vem aí do Brasil. Eu costumo dizer que a história do Banco do Brasil se confunde com a própria história do Brasil. E não é um banco aí que completa, então, dia 12 de outubro, seus 215 anos, com mais ou menos 80 milhões de clientes, com agências físicas ainda, né? É um banco digital, mas ele é físico também, tá? Com agências espalhadas aí por quase todos os municípios brasileiros, inclusive lá em Macapá, onde nós estivemos, né, desembargador? E desses 200 e quase 215 anos, eu tenho 36 anos nessa instituição financeira, além já tinha um pouco mais um ano e meio em outra instituição, e desses 36 anos, 29 anos no jurídico do Banco do Brasil, e como diretora jurídica há mais de 6 anos. E como o desembargador disse, eu também sou professora de Direito Empresarial aqui no Uniceub e agora também no IBMEC, na pós-graduação. Também, aí a minha ligação com o tema Direito de Família, fui professora de Direito de Família e, sobretudo, de Sucessões no Uniceub por muito tempo. Lá eu costumava dizer que eu dava aula de falências e de sucessões. Então, para os alunos, eu dizia: na aula de sucessões, a gente vai administrar o patrimônio do falecido, na de falências, o patrimônio do falido, e fazia algumas analogias ali. Bom, mas como é que funciona essa diretoria jurídica dentro do sistema aqui, Banco do Brasil? É uma diretoria transversal, né? A gente tem o Banco do Brasil, eu digo assim, o banco é a nave-mãe, e a gente tem mais 40 empresas ligadas ao banco. E os pilares nossos para a nossa advocacia aqui, para a nossa atuação, nós atuamos no contencioso, né, um contencioso trabalhista e não trabalhista, no consultivo, que nós fazemos atuamos no negócio do banco e prestamos toda uma assessoria. Também o pilar preventivo, aqui a diretoria jurídica, nós somos o gestor específico do risco legal, e também o pilar institucional, né? Aí envolvendo a representação, relacionamento com o judiciário, com o Banco Central, CAD, Tribunal de Contas da União, que somos fiscalizados, seja, enfim. E além de tudo, e eu disse que é transversal porque nós apoiamos o banco como um todo e com assento em conselhos aqui, conselho diretor, conselho de administração e tantos outros comitês que a gente tem nas diversas áreas do banco. A diretoria jurídica, a gente tem mais de 1 milhão de processos e eu administro aqui quase 900 advogados internos concursados aqui do banco, que também estão espalhados pelo país. Até esse mapa que tem aí é para dizer onde que a gente atua no jurídico, né? Que eu tenho que a gente representa o banco aí. E além de tudo, né? Como eu tenho mais de 1 milhão de processos, seria humanamente impossível fazer com 900 advogados. Então, a gente também tem os escritórios terceirizados, feito por um processo de licitação acompanhado rigorosamente aí pelo TCU. Bom, aqui, sobre a presença das instituições financeiras na vida das pessoas, né? O que eu queria, assim, chamar a atenção aqui, que a gente tem registros das relações de caráter mercantil ou similar entre a sociedade desde os primórdios, né? E a intensificação dessas atividades, é, eu diria assim, dessas atividades na antiguidade, ela originou ali que se originam as práticas bancárias. E a Idade Moderna, o capitalismo, a globalização, a própria inovação que se fala tanto hoje, né, tornaram
as instituições financeiras cada vez mais presentes e essenciais para a sociedade. Até o desembargador comentou aqui, né, que a questão bancária é tão dinâmica e a gente está exatamente vivendo esse dinamismo aí da inovação, inovação tecnológica, inovação lato sensu aí, né? Inovação não é só tecnologia, né? Mas envolve tantos outros temas aí. E atualmente as instituições financeiras, elas participam ativamente da vida do cidadão. E eu digo isso, desembargador, desde o nascimento, quando você vai fazer a inscrição do CPF nas agências ou do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica, e evoluindo aí para as aplicações em poupança, contratação de plano de previdência, movimentação de conta de depósitos, financiamentos, empréstimos e outras operações. Então, desde o nascimento até a morte. A morte é quando a gente tem os bens financeiros que eles são partilhados, e aí mediante o procedimento de inventário, que eu também vou falar aqui um pouquinho, seja o inventário judicial ou extrajudicial. Aí você também tem pagamento do PASEP, seguro DP, o TPVAT, seguro de vida, enfim. Então, a presença da instituição financeira na vida das pessoas é muito ativa mesmo nos dias atuais aí. E aí, essa inserção, né, que eu coloco aqui nesse slide, vindo para esse outro aqui, essa interseção, na verdade, entre a instituição financeira e a vida do cidadão, originou aqui o termo cidadania financeira. E para o Banco Central, essa cidadania financeira, ela surge do reconhecimento da relevância desse sistema financeiro para o pleno exercício do indivíduo na sociedade, tanto demandando direitos como aí ele exercendo deveres que são relacionados, aí colocando, né, dentro do sistema financeiro, os produtos, serviços financeiros e a melhor gestão dos seus recursos. E você, como resultado disso, você vai ter o bem-estar individual de toda a sociedade como um todo, né? E de acordo com o Banco Central do Brasil, que é nosso órgão fiscalizatório aí, a autoridade monetária, a cidadania financeira, ela é definida, é um conceito relativo aos direitos e deveres do cidadão quando o assunto é sua vida financeira. Essa é a definição, isso pode ser encontrado no próprio site do Banco Central do Brasil. E aí promover essa cidadania financeira é um dos focos do trabalho do Banco Central do Brasil. E está na agência, numa agenda de uma rede ampla de instituições que todas elas se unem para esse objetivo da cidadania financeira. É óbvio, né, que esse tema cidadania financeira ele, ele extrapola, digamos assim, as competências do Banco Central do Brasil, porque a responsabilidade para para promover essa cidadania financeira dos brasileiros, eu diria assim que ela não se restringe só à esfera de competência de um único órgão do Estado. E eu diria aqui que adentra o próprio mandato de diversas instituições governamentais, né, a conduta de instituições da iniciativa privada também, o poder de influência da mídia, de organizações da sociedade civil, o próprio poder judiciário, desembargador, e o comportamento da própria população também. Bom, mas sobre esse tema, a autoridade monetária, o Banco Central, ele explica que o gerenciamento adequada dos recursos, que remete a planejar o seu uso, gerenciar a utilização do crédito e poupar também de forma ativa, essa é a explicação dada pela própria autoridade monetária. Então, nesse aspecto,
as instituições financeiras, além delas fornecerem produtos e serviços financeiros adequados aí às necessidades da população, são responsáveis por prover o cidadão das informações suficientes para que ele tenha capacidade para tomar as decisões, e aí decisões bem informadas e conscientes, digamos assim, com relação ao uso dos próprios recursos, né? Aí, nesse contexto todo da cidadania financeira, o Banco Central ele também entendeu e consolidou 4 princípios, né, que estão aqui nesse slide, que, segundo o Banco Central, alicerça a promoção da cidadania financeira. Então, são eles, né, a inclusão financeira, a proteção do consumidor, a educação financeira e a participação. A inclusão financeira, ela significa, de acordo com o Banco Central, que o cidadão, o próprio nome diz, né, o cidadão ele deve conseguir acessar esses serviços financeiros que têm que ser adequados às suas necessidades. O Brasil, a propósito disso, nos últimos anos, é bem importante essa informação, inclusive está compartilhada aí pelo Banco Central. O Brasil ele está situado numa liderança em relação aos países em desenvolvimento sobre inclusão financeira, que eu até vou falar um pouquinho aqui, inclusão financeira e inclusão digital, que daí, desembargador, aquela questão bancária que você muito bem definiu inicialmente, que é muito dinâmica, né? E a pesquisa que é realizada por um Instituto Brookings desde 2015 avalia 4 dimensões como inclusão financeira: o comprometimento do país com o assunto, a capacidade móvel, o ambiente regulatório. O Brasil é um sistema o sistema financeiro está dentro de um setor da economia que é o setor mais regulado. A gente tem uma regulação, a gente tem um sistema financeiro muito rígido, exatamente por esse ambiente regulatório. E a adoção também de serviços financeiros tradicionais e digitais aí. Então, o Brasil, nesse aspecto de inclusão financeira, ele foi o mais bem avaliado nessas dimensões de comprometimento com o tema e capacidade móvel. O segundo princípio, que é a proteção do consumidor, neste princípio, é para dizer que o usuário, né, o cliente, aí, o consumidor, ele conta com um ambiente de negócios confiável, aí com informação simplificada, com meios para a solução de conflitos. Esse princípio, inclusive, ele é coerente com as disposições do Código de Defesa do Consumidor. O próprio Banco Central, o Banco Central não, o Banco Mundial, ele registra que esse sistema ele visa, né, essa proteção do consumidor, assegurar que os consumidores recebam informações que lhes permitam tomar as decisões bem informadas. Segundo, que não estejam sujeitos a práticas injustas ou enganosas. E terceiro, que tenham acesso a esses mecanismos e a própria apresentação de recursos para resolver esses conflitos, né? A educação financeira, como terceiro princípio aqui, até o Banco Central ele busca até uma definição lá da OCDE de 2005, que é a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que a educação financeira ela remete para um processo onde os consumidores e os investidores eles melhorem aí a sua compreensão sobre produtos, sobre conceitos e riscos financeiros, e claro, né, tudo isso por meio de informação, de instrução, de aconselhamento objetivo, para que eles possam desenvolver as habilidades e a confiança que são necessários para se tornarem mais cientes e conscientes dos riscos e as oportunidades aí financeiras. Para, claro, de novo, para poder fazer uma escolha baseada em informação, para saber onde eles vão procurar ajuda, para realizar ações efetivas
que melhore aí o seu bem-estar financeiro. E o último princípio aqui seria a participação aqui no sentido do diálogo com o sistema financeiro, né? Aí refere-se ao engajamento dos cidadãos, né? A gente está dentro do tema cidadania financeira, então, o diálogo, o engajamento do cidadão com outros stakeholders aí do sistema financeiro seria um diálogo construtivo para aperfeiçoar aqui, para integrar diferentes pontos de vista e as definições sobre o funcionamento. Então, essas diretrizes, né, dadas aí pelo Banco Central do Brasil, o próprio Banco Central do Brasil espera que, com esses princípios, o cidadão ele tenha, então, melhores condições aí de concretizar essa tão sonhada cidadania financeira em seu dia a dia. E, claro, né, para o atingimento dessas premissas, desembargador, a evolução tecnológica ela é fundamental. Até para a sua frase ali, se o sistema bancário ele é dinâmico, com a tecnologia, ela é realmente fundamental. E aí, nesse aspecto, para ilustrar essa inovação que vem facilitando aí a nossa forma de se relacionar com as instituições financeiras, eu vou pedir licença aqui, eu vou passar um vídeo, vou mostrar uma reportagem jornalística de 1983, tá? Que reflete bem como que era esse início dessa revolução tecnológica lá nos anos do ano de 1983. Deixa eu ver se eu não estou aqui. O século XXI já chegou. Esta é a sensação que você tem ao entrar numa agência de um grande banco, onde o computador conversa com você. A conversa se dá através de teclados e telas em que suas perguntas são respondidas em poucos segundos. Hoje, já é possível consultar saldos ou sacar dinheiro em qualquer lugar do país. O sistema é seguro e a porta do computador tem a sua chave. São cartões magnetizados e códigos secretos. Esse código secreto é realmente seguro? Exatamente. O cliente pode ter certeza que nem a própria empresa saberia identificar esse código. Uma outra novidade ainda em fase de testes é esta máquina. Uma espécie de mini agência, capaz de cobrar contas e fazer depósitos e pagamentos. E o futuro não para aí. Os bancos testam um sistema que vai permitir que as compras sejam feitas sem dinheiro ou cheque. Apresentado o cartão e digitado o código nesse terminal, o que vai acontecer? Vai acontecer o débito na conta do cliente e o crédito na conta do lojista. Isso em quanto tempo? Em 15 segundos. E para quem não acredita que pelo menos nos bancos o ano 2000 já chegou, mais uma surpresa. Um computador que fala e fornece saldos de contas bancárias por telefone. De posse de um talão de cheques qualquer que poderia ter encontrado na rua, eu tento a operação, mas esbarro no código secreto. Dados incompletos. Favor buscar o número da sua senha. Tentativa incorreta. A ligação será cancelada. Depois de ver todas essas novidades, resta uma velha pergunta. A máquina está tirando o emprego do homem? O computador está introduzindo uma série de serviços novos que estão sendo introduzidos gradativamente, sem eliminar totalmente a utilização do elemento humano. Facilita a vida? Bem melhor. Você não precisa andar com talão de cheque. Bem melhor. Bom, acho que viram aí, né? A gente vê aí, o ano 2000 já chegou, a gente estava no ano de 1983, né? E aí, né, desembargador, para a minha geração, para de alguns, eu não sei qual a idade dos que estão aqui nos assistindo, a minha geração, geração X, para a geração anterior, baby boomers. Mas esse vídeo, ele chega a lembrar aquelas séries clássicas antigas, né? Por exemplo, Os Perdidos no Espaço, é,
Chegada do século XXI, você entra numa agência bancária, o computador começa a conversar com você. E eu fico imaginando aqui, desembargador Jean, a nova geração que deve estar assistindo esse vídeo, eu imagino o que eles estão pensando. Eu vivi isso aqui, não é um tempo tão distante da gente, não. E essa geração que pode estar assistindo a gente aqui, geração Y, geração Z, essa que já nasceu no ano 2000, então, certamente comparariam esse rápido filme aí às séries clássicas antigas, como a dos Perdidos no Espaço, né? E assim, eu gosto de dizer que é um tempo que aconteceu tão rapidamente e não está muito distante da gente, não. Mas, ao mesmo tempo, está muito aquém do ambiente que a nova geração nasceu, né? Hoje, mais do que nunca, a gente está inserido aí no mundo digital, sobretudo. E aí, de novo, desembargador, foi muito feliz na sua frase. O sistema bancário é muito dinâmico. Então, a gente tem hoje Open Finance, a gente tem Open Bank, o Pix, metaverso, blockchain, inteligência artificial, o Real Digital, o banco já fez, o banco com a Caixa Econômica foi os primeiros a fazer transferências aqui com o Real Digital. E a gente sabe que o meio de pagamento aí mais usado hoje pelos brasileiros é o Pix, né? Então, ele se tornou aí o queridinho, vai completar 3 anos agora, em novembro de 2023. Eu até dei a frase assim que ele se tornou o queridinho aí da população brasileira, né? Inclusive, o Banco Central, ele divulgou, segunda-feira agora, é, na dia 11, que os estados que os estados que têm menos agências físicas, são os que mais usam e fazem transações por esse sistema. E o Pix, desembargador, ele já promoveu a inclusão financeira de 71 milhões de brasileiros. E aí, só fazendo uma comparação, e hoje a gente até falou do Amapá, vou falar novamente. Amazonas e Amapá são os estados com maior quantidade de Pix por usuário. Então, Amazonas, 26 operações e Amapá, 24 operações por usuário. Aí vem São Paulo, aparece com 18, o Rio com 19 por usuário. E esse levantamento do Banco Central é interessante, gente, não estou desviando o assunto, mas tem tudo a ver aqui com o que a gente está falando aqui. Mas esse levantamento diz o seguinte, que pessoas que antes tinham que se deslocar para cidades onde havia uma agência bancária, hoje eles usam o Pix tranquilamente. Pequenos pagamentos na economia informal aí também são feitos por essa ferramenta. E no país como um todo, a gente já tem 133 milhões de pessoas que usam esse serviço e só para vocês, todas essas informações do Banco Central, há 551 milhões de chaves cadastradas. Então, dá para ver que o usuário tem mais de uma chave aí, empresa, enfim. Então, o Pix ele é o mais usado, que a soma de tradicionais transferências bancárias, né? E a gente que é uma geração não distante aqui, mas a gente usava TED, transferência bancária, né? DOC, boletos bancários. Isso aí já passou as transações tanto dos cartões de crédito quanto de débito. E, inclusive, né, desembargadora, antes, no início do Pix, a gente perguntava: você aceita Pix? Ou você faz Pix? E hoje a pergunta é: qual o seu Pix? Né? Qual a sua chave Pix? Né? Bom, então, o que eu queria dizer que esse sistema, eu peguei o Pix aqui, né? A gente está falando dessa inovação tecnológica no sistema financeiro, mas esse sistema ele revela que a grande aceitação popular desse novo meio de pagamento, que trouxe aí conveniência e facilidade para os clientes, para os cidadãos, em suas transações financeiras cotidianas aí. E aí, dentro dessa
questão que a gente falava antes, né, da cidadania financeira. O que a gente pode chamar, inclusive, de inclusão financeira do cidadão. Então, esses avanços todos trazidos pela internet, tecnologias de informação, conhecimentos, são inegáveis, e a transformação digital muda tudo isso aí. E aí, o que é interessante é que essa tecnologia, né, desembargadora, ela não tem preconceito, né? Ela oferece facilidades aí para as pessoas mais velhas. Minha mãe, com 81 anos, já faz transferência pelo celular, e os nativos digitais que deve ter aqui hoje participando do nosso evento aqui. Então, o objetivo é que dessa cidadania financeira que todos possam utilizar as ferramentas e esses serviços inovadores. Mas é claro que nem tudo sai no céu de brigadeiro, né? De um lado, a gente tem a tecnologia fortalecendo direitos como da liberdade de expressão, de opinião, mas trouxe também a discussão dos novos direitos, né? Como do acesso à internet, ao esquecimento, adoção de ferramentas, estratégias para preservar e proteger direitos humanos, a própria LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, dessa dualidade aí, benefícios e desafios também, surge aí o desafio da gente garantir o acesso universal para impedir exclusão decorrente de desigualdades e oportunidades aí, e recursos, né, que a gente encontra em contextos extremos. Aqui, o sistema financeiro, ele é extremamente importante. É claro que a tecnologia imprimiu mais eficiência às atividades financeiras, e aí a gente tem as instituições financeiras, elas estão inseridas no sistema financeiro nacional, e por essa razão que eu apresentei brevemente, a estrutura desse sistema, eu queria apresentar, antes da gente avançar no papel das instituições financeiras, só falar rapidamente o direito de família, que tem posição constitucional, que traz aí a dimensão de tratamento dessa disciplina. O sistema financeiro nacional também é analisado sob esse prisma da Constituição Federal, né? Ele, apesar de o sistema financeiro nacional, apesar de se tratar de um setor tão específico, ele permeia toda a economia. E por isso que ele tem esse assento constitucional aí no artigo 192 da Constituição, que diz aí que o sistema financeiro nacional ele está estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, e será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Então, a gente pode observar que desse assento constitucional estão estabelecidos ali dois grandes objetivos para o sistema financeiro. Primeiro, promover o desenvolvimento equilibrado do país e servir os interesses aí da coletividade. E uma breve apresentação aqui da estrutura desse sistema financeiro, dos segmentos que compõem, né? E ao contrário do que muitos pensam, o sistema financeiro ele não é só formado por bancos, não, mas ele é formado por um conjunto de entidades e instituições que promovem a intermediação financeira. Esse sistema financeiro ele é organizado por uma lei, que é a Lei do Sistema Bancário de 1964, e é composto aí pelos agentes normativos, né? Na primeira linha aqui, Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar. Pelos agentes supervisores, e aí a gente tem, no caso dos bancos, aqui o Banco Central do Brasil, e o objetivo dele aqui é assegurar, o objetivo fundamental, né, assegurar a estabilidade de preços, e também a gente tem os agentes operadores, aí são os bancos, cada um dentro desse segmento, né, moeda, crédito, capitais, seguros privados e previdência fechada. Então, gente, o sistema financeiro não é composto só por bancos, não, mas também por seguros privados e pela previdência
complementar também, tá? Acho que aqui eu queria falar isso. E aí, no âmbito, e aí entrando especificamente, esse slide aqui está bem pequenininho, mas só para ter uma ideia, no âmbito do direito de família e de sucessões, quais seriam as inovações aplicáveis aos processos de inventário no âmbito do sistema financeiro nacional? Aí o Banco Central ele introduziu inovações para que os herdeiros legítimos, testamentários, inventariantes judicial e extrajudicial obtivessem aqui informações, obtenham, na verdade, informações sobre a existência de contas bancárias no CPF do falecido. E a pesquisa ela pode ser feita nesse site do Banco Central, mediante estou falando de uma forma bastante simplificada, mediante o preenchimento dos seguintes passos, né? Aí falando judicial e extrajudicial. Judicial fica fácil com a ordem do juiz, mas extrajudicial, primeiro passo, você vai, que esse quadrinho primeiro aqui, são 4 passos aí, é o pedido de informação ao Banco Central, é a forma que você vai acompanhar a demanda, a relação da documentação necessária, seja para a pessoa física, seja para a pessoa jurídica. Nesse passo 2 aqui, você vai ter as informações sigilosas e como elas serão tratadas, porque aqui você tem informação sigilosa, sim. O passo 3 aqui, quando eu digo informação sigilosa, a gente conta corrente, depósito, aplicações, tudo isso está protegida pela lei do sigilo bancário. O passo 3, aqui se tem você vai escolher aqui a forma como você vai receber essas informações. Você pode escolher pela internet ou por correspondência. Até então, você também poderia receber presencialmente, mas ele está suspenso temporariamente. E o passo 4 aqui é o perfil, né? O próprio solicitante das informações. Se é o procurador, se é o herdeiro legítimo, se é o herdeiro testamentário, se é o inventariante judicial, se é o extrajudicial, curador, tutor, enfim. É o perfil aqui de quem vai pedir essas informações. E aqui, nesse slide, eu queria trazer também mais um vídeo, desembargador, aqui, sobre a inovação nesse sistema financeiro bancário brasileiro, com a forte, aí, digamos, digitalização da economia e da própria população, que segue aí a todo vapor, fazendo com que as pessoas até se esqueçam de um passado não muito distante. Eu passei um vídeo da década de 80, de 1983, e agora eu vou passar a vida como ela é aí. Então, vejam nesse vídeo sobre a inovação do sistema financeiro, fazendo essa comparação, né? Deixa eu ligar aqui. Vamos ver. Ó, deu R$ 500. Débito ou crédito? Aqui é dinheiro, tá certinho. O que é isso? 5 notas de 100. Mas é para passar na máquina ou é de chip? Não, é dinheiro, não é para passar na máquina. Ué, faz o que então? Guarda, né? Aí Eu não entendi. é o pagamento. Mas é em papel pintado. É dinheiro. Tá tudo repetido isso daqui. Ô, Rogério! Como assim, gente? Ela não quer pagar, não. Não, eu quero, já paguei. Pagou com o quê? Paguei em dinheiro. Tá, deu problema na maquininha, foi isso? Não, senhor, é dinheiro. Tem 5 notas de 100, aqui tá certinho, aí tá em espécie. Desculpa, é que eu não conhecia. Realmente, isso aqui... o Marcelo aqui, ele morou fora. Marcelo! Vocês estão de brincadeira comigo, gente. Pelo amor de Deus, tem que ir embora. Olha só, essa menina disse que não quer pagar. Eu já paguei, é isso aqui, é o pagamento. É aquela... Ela diz que ela costuma pagar com... Como é o nome disso? É dinheiro. A dinheira. A senhora não tem como pagar, é isso? Não, eu já paguei. Isso aqui paga. Será que isso aí não é que nem aquela coisa cheque? Lembra? Cheque. Cheque? Cheque tinha que usar um lápis, não tá? Eu tô morrendo de pressa, o dinheiro tá aí, já peguei minha compra, obrigada. Liga pra polícia, vai. Ih, travou. Essa que é mais rara. Olha o dinamismo, né, que o senhor comentou aí inicialmente, né? A gente estava no ano de 83, abrindo as caixas para sacar dinheiro, agora não sabia o que é dinheiro. Eu posso antecipar uma pergunta? Claro. Dizem que vem aí o Drex. E agora?
Pois é, o Drex a gente já usou aqui no banco. Eu até falei aqui que é o novo, é o Real Digital, né? Foi o Banco do Brasil e a Caixa Econômica nós já realizamos, foi a semana passada. Semana passada nós realizamos a primeira transferência via Drex. Só que a gente está em experimentação ainda, então assim, mas deu tudo certo, tá? Mas foi o Banco do Brasil e Caixa Econômica que realizaram aí o primeiro Drex, a primeira transferência com esse Real Digital, a nova moeda aí. Experimentação ainda, não tem regulamentação, e aí o Banco Central aí fez essa experimentação com os bancos públicos, né? Digamos assim. Então, tá bom, agradeço. Mas já foi, ó, depois pesquisa aí, ó, o Banco do Brasil sempre na dianteira, né? Isso que é importante. Bom, gente, mas assim, eu estou caminhando aqui para o final, e se eu tiver que parar, desembargador, só me diz aí, tá? Não, fica à vontade. Tá. Então, falando dos inventários extrajudiciais, aí, então, desde 2007, a gente tem um inventário extrajudicial que facilitou, e, na verdade, ele desburocratizou o procedimento da divisão amigável dos bens após o falecimento, o que assegura aí os herdeiros capazes a resolução célere e prática do processo que estava judicializado, né? E a intenção dessa lei foi exatamente desafogar o Poder Judiciário, para afastar a via judicial de processos nos quais se necessita aí a chancela do Judiciário. Num país onde a gente fechou o ano, segundo o CNJ, o ano de 2021, com 80 milhões de processos, a gente procura mesmo a desjudicialização, que é necessária, é uma política pública mesmo. Agora, veja, embora essa lei de 2007 ela tenha proibido expressamente o inventário extrajudicial, quando houvesse o testamento, desde 2019, o STJ, pela quarta turma, entendeu que, mesmo havendo testamento, sendo os herdeiros capazes e estiverem de acordo, concordes, não há óbice do inventário extrajudicial. E agora, em novembro de 2022, a terceira turma também acompanhou aí o mesmo caminho de ser feito também o inventário extrajudicial, mesmo tendo aí testamento. E o Conselho Nacional de Justiça regulamentou o inventário extrajudicial por meio dessa resolução 35/2007 e foi alterada pela de 2022, não coloquei aqui, mas é a 452 de 2022, que estabelece que a nomeação de um inventariante para cuidar de assuntos relacionados aos interesses do espólio. Aliás, essa nova resolução, a 452, que é de 2022, ela incluiu um parágrafo, segundo no artigo 11, para prever expressamente que o inventariante nomeado pelo MEER ou pelos herdeiros, escritura pública anterior à partilha, ele poderá aí representar o espólio na busca de informações bancárias, fiscais, né, que são necessárias aí à conclusão do inventário. E essa alteração ela foi tão importante, eu digo até para os bancos aí, porque resolveu um antigo embate ruim, desgastante, que tinha com as instituições financeiras nesses inventários extrajudiciais, que não podia prestar informação sobre saldos nas contas de aplicações financeiras do falecido. Tinha até esse comunicado que está aqui na tela, 49/2015, que recomendava aos bancos que era para entregar as informações. Mas, gente, como os bancos são regidos pela lei do sigilo bancário é um dogma dentro das instituições. Então, isso burocratizava, os bancos não podiam entregar, mesmo com essa recomendação da FEBRABAN. A FEBRABAN é só uma federação aí dos bancos, e a gente tinha muito embate, às vezes até judicialização para pegar informação. Ou seja, a lei pretendia desjudicializar e, por conta de uma questão que não estava bem regulamentada na lei, trazia essa insegurança. Enfim, isso foi resolvido aí
com essa nova resolução. Eu mesmo aqui no banco tive que atender várias consultas de agências, entrego, não entrego, quem está vindo buscar informação, tudo isso por conta do sigilo bancário. Estava aqui, ó, a resolução 452, ela é a que eu já comentei da resolução que alterou essa resolução 35, essa 452, está aqui, ó. O inventariante nomeado nos termos do parágrafo 1º poderá representar o espólio na busca de informações bancárias e fiscais necessárias à conclusão de negócios essenciais para a realização do inventário e no levantamento de quantias para pagamento do imposto devido e emolumentos aí do inventário. E aí, aqui a gente entrando um pouco no judiciário que está integrado à era digital, e aí junto com os bancos, né? Você tem o inventário judicial para levantamento do ativo e do passivo, você tem ali, você depende de uma atuação do Poder Judiciário e das instituições financeiras. E o CNJ lançou esse programa Justiça 4.0, inclusive foi durante a presidência do ministro Luiz Fux, e uma das diretrizes estruturantes da gestão era o fomento da inovação tecnológica para ter uma entrega de uma jurisdição mais rápida, mais eficiente. E aí, a gente teve, dentro desse programa da Justiça 4.0, foi implementado, desde de setembro de 2020, o Poder Judiciário, por meio desse programa, ele realizou avanços aí na modernização da justiça. É claro, gente, aqui, Programa Justiça 4.0 só pode ter o auxílio aí da tecnologia que automatizou diversas tarefas aí que antigamente eram realizadas manualmente nas unidades do judiciário de todo o país e tornou possível otimizar o tempo dos magistrados. Eu acho que o próprio desembargador Jean aqui confirma isso. E a Resolução 335/2020 instituiu aí essa plataforma digital do Poder Judiciário Brasileiro, PDPJ-BR, que institui uma política pública para a governança e gestão do processo judicial eletrônico. E aí, com esse PDPJ, você tem há uma identidade única do Judiciário Nacional que facilita a convergência de esforços, inclusive, e sobretudo, e por isso que eu estou tocando nesse assunto, com outros colaboradores, como as instituições financeiras, né, que recebem os ofícios, os alvarás de levantamentos e outros tantos atos judiciais para serem processados. E a informação que eu tenho agora, que até agosto de 2022, essa plataforma já teria integrado, desembargador, os sistemas de processo eletrônico de 64 tribunais em todo o país, né? Aí TST, TSE, TRF1, TRF2, 27 tribunais regionais eleitorais, 21 tribunais regionais do trabalho e acho que são 12 tribunais de justiça estadual. E para que essas melhorias alcançassem as instituições financeiras, então, o CNJ e a FEBRABAN firmou, foi em novembro de 2021, um termo de cooperação técnica, firmou que junto com a FEBRABAN, que é a principal entidade que representa aí o sistema bancário. E o objeto desse termo contempla a comunicação processual, recebimento de ofícios e outros tantos expedientes aí do judiciário, que alvarás de levantamentos pedidos nos processos de todas as naturezas, inclusive inventários judiciais. E esse termo de cooperação técnica, ele considerou a resolução 335 do CNJ, que eu falei aqui em cima, para que instituiu essa plataforma, e considerou também todos os tribunais de justiça do Brasil, considerou para isso, que eles deveriam adequar seus sistemas de forma que permitisse compartilhar a solução nessa plataforma. E aí o Banco do Brasil aqui, desembargador, o Banco do Brasil, os tribunais, né,
coloca aqui presente e futuro dos alvarás, protocolos e acordos de cooperação. Atualmente, agora a gente já tem, nós estávamos naquele evento, agora a gente já tem 31 tribunais interligados, aí falando Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho. E neste mês atual, nós estamos com mais de 78% da emissão dos alvarás realizadas por meio eletrônico, via o SINCOM-DJ, que é uma ferramenta que é utilizada para integrar o banco, uma integração entre o Banco do Brasil e os tribunais. E olha, mais uma informação, nós temos tribunais que emitem 100% dos seus alvarás por meio eletrônico. Então, aqui tem um vídeo até para explicar isso. Imagina só como seria incrível contar com uma solução que centraliza a gestão dos depósitos judiciais em um só lugar. Essa solução existe e está disponível para você. O BB apresenta o Siscom DJ, a ferramenta que integra sistemas e automatiza a gestão dos depósitos judiciais com segurança, agilidade e sustentabilidade. Com o Siscom DJ, você acompanha em tempo real do acolhimento dos depósitos judiciais até o seu pagamento. É a eficiência do BB à disposição do judiciário. Veja como é simples emitir alvarás e consultar as informações dos depósitos judiciais. Em depósito judicial, selecione a opção Movimentação de contas judiciais. Consulte pelo número de processo ou conta judicial e veja os dados do processo, saldos e extratos das contas judiciais para emitir alvarás. Em novo alvará, informe todos os dados do pagamento e clique em adicionar. Após a finalização do registro, o magistrado assina o alvará e pronto, o alvará está pago. Sem papel, sem demora, tudo com a segurança que você precisa. O Siscom DJ é mais tecnologia, menos uso de papel, mais integração e transparência. É a parceria do BB com a Justiça promovendo um país melhor. Banco do Brasil, para tudo que o Brasil imaginar. E aqui, esse trabalho para integrar o SINCOM DJ e o PJE é para permitir uma jornada única ao magistrado, né? Com esse... Quais são as principais funcionalidades desse Siscom, na verdade, Siscom DJ são geração de guias de depósitos judiciais com os dados do processo, com acompanhamento automatizado quando do pagamento, saldo, extrato online, resgate de contas judiciais. Então, a ferramenta também ela permite o cadastramento dos perfis dos usuários e registra aí o histórico de todas as transações que foram realizadas, o que permite, né, desembargador, aí um melhor gerenciamento para o tribunal. É assim, claro que a gente não desconhece aqui também, tá, desembargador, a gente tem toda essa responsabilidade que, paralelamente a esse crescimento aqui das inovações tecnológicas, como a gente colocou aqui, para você ter uma jornada única para o magistrado, surgem também as brechas aí de segurança que são criadas aí pelos cybercriminosos, né? Mas aí, o sistema bancário, o Banco do Brasil, a gente investe muito em segurança digital e tem sido intensificado cada vez mais para mitigar essa vulnerabilidade a possíveis riscos. Mas é impossível a gente impedir que todas as formas de ataques cibernéticos, é impossível a gente impedir isso aí, porque os criminosos aperfeiçoam as suas engenharias sociais todos os dias, né? Enfim, é isso. Eu só para concluir, só uma pesquisa que a gente realizou nos mostrou, eu estava falando desses cybercriminosos aí, que uma pesquisa que a gente fez aqui, que 95% de todo incidente cibernético é decorrente de falha humana, não desse sistema. É quase que fazendo um paralelo com acidente de avião aí, né? Os acidentes, quando se conclui, é mais falha humana do que do próprio sistema. Enfim, desembargador, eu encerro aqui. Pouco tempo, tanta coisa para falar, e desculpa se foi muito exaustiva ou muito
prolixa ou falei demais, mas a ideia era dar um overview aqui desse sistema financeiro nacional na cooperação com o direito de família. Bom, a exposição foi muito clara, muito rica, e os dois filmes, com certeza, prenderam a atenção do público, não é? Nós vimos aí um aparelho de telefone com fio, não é? E vimos também uma situação, claro, pitoresca, criada para a diversão, mas que o comerciário não conhecia o dinheiro, porque é realmente uma situação que está caindo em desuso, não é? Hoje, a geração mais nova não sai de casa mais com dinheiro, saem com cartão. E, às vezes, nem com cartão, só com celular, porque com o celular consegue pagar o Uber para se locomover, consegue fazer compra com pagamento de Pix e, de repente, até o próprio cartão de crédito, doutora Lucinéia, vai cair em desuso em pouco tempo, Com não é? certeza. Pelo menos da maneira que a gente conhece. Eu tenho uma pergunta no que diz respeito especificamente ao tema cooperação, mas também ligado à questão da educação financeira, não é? Uma vez que existe um dinheiro creditado para alguém receber, não é? É possível que a pessoa vá à boca do caixa e receba. Mas é possível também que ela fique paradinha e esse dinheiro pare na conta dela, seja transferido para a conta dela. Como que se dá isso? O senhor está dizendo aí de um pagamento de um O juiz alvará que o determina, juiz autoriza. o juiz determina, por exemplo, alguém fez um depósito judicial de o valor de uma pensão, tá? Pensão não popular, né? De uma prestação alimentícia em atraso, a pessoa foi lá, fez um depósito judicial. Por uma divergência qualquer, optou por bem depositar judicialmente. E o juiz manda o credor dos alimentos levantar isso através de um mandado de pagamento. Esse mandado de pagamento eletrônico vai para o Banco do Brasil. Aí, como que o credor recebe? Ele vai lá no banco pessoalmente e fala o seguinte: olha, eu quero ir na boca do caixa tirar esse dinheiro, ou ele fala assim: olha, juiz, o meu Pix é esse daqui, o senhor pede lá para o banco transferir para o meu Pix? Olha, o Banco do Brasil ele vai atender a ordem judicial. Se o juiz disser, eu não sei se é possível ainda com Pix, né? O juiz, ó, pode ser você, se o favorecido já tiver uma chave Pix cadastrada, se tiver isso no comando judicial, o banco atende. Porque se vier só uma ordem judicial para ficar ali dentro do banco, o banco vai deixar. Agora, o banco ele é muito legalista, então ele vai exatamente ler o que diz a sua decisão, né? O alvará levantamento é para retirar na boca do caixa, para depositar. Quantas vezes eu já trabalhei em agência, a ordem judicial vinha para a gente creditar numa conta poupança, eu seguia. Então, conta poupança, Pix, transfere para outra agência. Aí depende do comando judicial, tá? E o banco é muito legalista nisso. Ok. Eu O vou senhor já perguntar. teve algum problema nesse sentido, desembargador? Não, nunca tive, não. Tá. Até porque agora também eu estou afastado do dia a dia dessa movimentação, porque no segundo grau é muito raro existir alguma ordem a ser cumprida eletronicamente no que diz respeito a mandados de pagamento. Isso é mais Sim, rotina no primeiro grau. sim. Agora, eu tenho uma outra pergunta. Diz respeito ainda à parte de cidadania financeira. Aí eu queria fazer uma interseção entre cidadania financeira e aptidão para o uso da informática, não é? Nós temos uma população brasileira que talvez não tenha nenhuma boa educação de base. Será que essa população ela tem aptidão
para se tornar uma pessoa com suficiente habilidade em educação financeira? Assim, se Eu não coloca sei se assim, foi claro na pergunta, não mas... foi sim. Ah, A cidadania financeira e versus o conhecimento da população para essa questão tecnológica, de informática aí. Eu incluiria num daqueles princípios da inclusão financeira e digital, né? A gente, os bancos, sobretudo, eles têm se preocupado muito com essa questão. E vou lhe dizer, vou até voltar um pouquinho. Quando começa a possibilidade do atendimento remoto, né, para o cliente não precisar vir na agência, o Banco Central ele sempre deixou muito claro nas suas normas, né, seja do Conselho Monetário Nacional e aí executado pelo Banco Central do Brasil, que você sempre tem que deixar a possibilidade de você ter esse atendimento físico, presencial, porque você vai ter uma população que não tem esse acesso. E olha que interessante, então a gente sempre respeitou isso até por recomendação da autoridade monetária. E é tão interessante, desembargadora, a sua pergunta, que vem muito ao encontro do que a gente falou aqui. Nessas cidades muito distantes, que você não tem muito acesso aí ao mundo digital, mas as pessoas estão usando o Pix. O Pix, para mim, foi uma inclusão financeira expressiva para a população. E que, você por exemplo, né, eu vou dar um exemplo aqui. Você está num sinal, para no sinal, a pessoa vem te pedir um dinheiro, não tem dinheiro, mas eu tenho Pix. Então, entende o que eu estou dizendo dentro da sua pergunta? Então, assim, claro, a ideia, e aí é uma responsabilidade de todos, como eu disse, não só das instituições financeiras, né? Essa inclusão financeira. Você trazer todos para o sistema financeiro, já que ele permeia aí toda a economia, toda a sociedade. Então, aí eu digo, sobretudo as instituições financeiras, elas têm muito essa preocupação com a inclusão financeira e digital. Tem sim. Eu acho que o Pix é o grande exemplo. No início, tinha gente que tinha horror a Pix. Hoje todo mundo faz Pix. Nós temos aí 71 milhões de pessoas fazendo Pix nas mais diversas regiões e distintas regiões e longínquas regiões, né? Que as pessoas que nem têm instituição financeira mas estão aí usando, que é um sistema digital, um sistema de informática, como o senhor utilizou aqui a expressão, né? E então, tem. deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. É mera especulação. Tem alguma causa que a senhora se lembre que foi marcante no que diz respeito à questão do banco, tá? E a população envolvendo essa questão de educação financeira, não é? O nosso dia a dia, por exemplo, no Tribunal de Justiça, para quem está em Câmara de Direito Privado aqui no Rio, envolve essa questão da pessoa contratar empréstimo consignado, aí, ao invés de ser um empréstimo, acaba ganhando um cartão de crédito, e aí a pessoa depois acaba se aborrecendo porque quis um empréstimo consignado que tinha uma taxa de juros menor, e, na realidade, foi vendido um produto chamado cartão de crédito, para poder ter um crédito rotativo do cartão. Tem alguma causa emblemática envolvendo esse assunto assim, que a senhora se lembra, que valeria a pena expor? Assim, desembargador, eu acho que no início, né, não no início, na verdade, no início, eu vou falar início, vou falar do início do Banco do Brasil há 215 anos, mas assim, quando as instituições financeiras elas começaram a estar mais presentes aí na vida das pessoas, no início disso aí, eu acho que talvez tenha tido, sim, muita confusão e teve muita judicialização, né? Você
A pessoa ia abrir uma conta e já fazia um empréstimo, levava cartão e se endividava toda, né? E aí você vem, e eu estou falando de um modo geral, e aí você vem na década de 90 com o Código de Defesa do Consumidor, pedindo para que todos os fornecedores de bens, produtos e serviços fossem muito mais claros na venda desses bens, produtos e serviços, né? Então, a partir dali, eu acho que tanto, e aí dentro do sistema que eu estou, tanto o sistema financeiro nacional, como a própria população que começou a exigir mais, tendo aí os PROCONs, né, os juizados especiais, começaram a estar mais atenta a esclarecer bem. Você está levando, ó, você quer o quê? Cartão de crédito é isso, com cláusulas mais claras, mais expressas. Eu acredito que, nesse aspecto, não a transparência, mas assim a clareza do que as pessoas estavam contratando, ela melhorou bastante, tá? Inclusive a própria educação financeira das pessoas fez com que compreendesse melhor. Então, eu acho que é um caminho de mão dupla. Daqui para lá, as instituições foram mais claras, e de lá para cá as pessoas estavam mais esclarecidas e puderam exigir mais. Claro que no meio disso tudo tem os espertalhões, né, que vão sempre alegar que são partes frágeis, enfim. Mas, no geral, eu digo que melhorou bastante, muito, muito, muito. Tá? Eu estou aqui no sistema, no Banco do Brasil, 36 anos, no todo são 38 anos nesse sistema financeiro nacional. Então, eu posso dizer que eu vivi um pouquinho essa história, essa evolução que teve aí na educação financeira, na cidadania financeira que a gente comentou aqui. Está muito melhor, muito melhor. Repito, foi uma grande honra para os futuros magistrados do Brasil recebê-lo nessa tardinha / noitinha. Então, muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer também ao público